Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Erlichan e estamos em mais um vídeo. Hoje, nós vamos aprender sobre como funciona, como que se dá a questão da unidade de medida dentro de um computador. Então, como os computadores trabalham com as unidades de medida. Por que nós temos um pendrive de tantos gigas? Por que o nosso tem lá um videogame ou um computador que tem 1 terabyte? Porque o disquete antigamente tinha 1,44 mega. E é isso que nós vamos aprender hoje, tá bom? Então hoje é uma nova série do canal, que é os fundamentos da computação, tá? Os fundamentos da informática. Então eu vou ensinar várias coisas básicas da informática, de maneira geral, que eu também acho super legal para a gente poder aprender e desenvolver. Tá bom? E isso também vale para tudo, A gente pode utilizar esses conhecimentos que nós vamos ver aqui, vão ser bem variados. Então, se alguém tiver também alguma sugestão de vídeo, algum assunto para ser abordado nessa série, deixa o comentário, tá bom? Deixa o comentário aí, eu vou ler e responder a todos, para que possamos cada vez mais difundir a educação, tá bom? A educação, a tecnologia, a informática, que hoje está em tudo. Então, vamos lá! Muito bem! Vocês podem ver aqui que eu já estou com a minha tabelinha, Eu já coloquei a tabelinha aqui para facilitar, mas eu vou explicar como funciona essa tabela de conversão. Todas as informações que nós temos em um computador, elas são números binários. Isso vai ficar para um outro vídeo explicar um pouquinho melhor. Mas seriam códigos entre 0 ou 1. O que é um código 0 ou 1? É um pulso elétrico. Então seria energia ligada ou desligada. Você passa corrente, não passa corrente. O computador, por mais moderno que seja, pelo jogo mais incrível que vocês estejam jogando, pelo filme mais tecnológico possível, tudo no processador é 0 ou 1. Então, bem simples. O que acontece? Quando nós digitamos uma letra, ou damos um espaço, ou colocamos uma imagem, ela é formada por vários sinais elétricos de 0 ou 1. Cada conjunto de sinais elétricos de 0 ou 1 formam um byte, tá? Ou seja, você tem 8 informações de 0 ou 1, tá? Só para a gente se organizar, vamos lá. Essas informações de 0 ou 1, por exemplo, uma letra, ela normalmente são 8 informações de 0 ou 1. Então, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 8 itens, 8, 0, 1. No nosso contexto agora, não importa muito qual é essa ordem, qual é esse 0, 1, tá? Nós vamos pensar agora que tem essa informação que é chamada bit. Esse sinal elétrico, esse pulso elétrico, é a menor medida que nós podemos ter em um computador. É como se fosse lá o micrômetro, lá, o mínimo do milímetro possível de uma régua. Então no computador é o bit. Quando nós juntamos 8 bits, nós temos um byte. E aí no byte a gente começa a ter já uma informação computacional. Então nós temos um byte. Um byte, ele é dado pela tabela como um B, tá? 1B é 1 byte, tá? Inclusive essa tabelinha aqui eu já vou corrigir ela junto com vocês aqui, pra gente pegar todas as informações juntos aqui, ó, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, que tá errado esses aqui na verdade, Esses aqui eu vou fazer junto com vocês aqui a conversão, era pra mim ter apagado, não tinha apagado ainda. Vamos lá, então nós temos aqui 1 byte, tá? 1 byte, gente, é como se fosse uma letra. Então se eu escrever o meu nome, por exemplo, Lucas, já são 5 bytes, tá? Só pra gente ter uma noção, não é 100% exatamente isso, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? De como que é essa medida. Mas as informações elas vão sendo trabalhadas em bytes. Quando nós temos um conjunto de 1024 bytes, tá? É um pouquinho diferente do que nós teríamos, por exemplo, no peso, que é 1000 quilos vira uma tonelada, Ou no líquido que nós temos, 1000 ml vira 1 litro e assim por diante. Aqui são 1024 bytes, formam um kilobyte. Então lembra, quilograma, kilobyte, tá? Então esse quilo representa 1000, tá? Então 1000 bytes formam 1 kilobyte, 1 KB, tá? Antigamente a internet, por exemplo, conectava em kbps, que era a velocidade muito baixa. Pra vocês terem uma ideia, essa planilhazinha aqui, se eu salvar ela, ela vai ter muito mais que, sei lá, acho que até 2, 3, 10 megas, É muita informação, E quanto maior a informação, mais espaço a gente precisa. Por isso que depois a gente vai ter um outro momento que a gente vai falar, por exemplo, de CDs, DVDs, HDs e assim por diante, tá? E eu vou explicando conforme eu vou falando aqui. Kilobyte hoje ele é tão insignificante que a gente nem percebe ele dentro do computador mais.
a gente começa a perceber quando chega em 1024 kilobytes. E aí nós temos um megabyte. Tá? O megabyte aí a gente já conhece melhor. Né? Os primeiros pendrives tinham 128 megas. Os planos de internet eram em megas até um pouco tempo atrás. Né? Agora são gigas, mas era mega. Nós tínhamos o CD que eram 700 megas. Os pendrives 512 megas. A memória do computador, quando a gente vai comprar um computador, nós temos lá, gente, isso também é muito legal. Nós temos a memória RAM e o HD, tá? E sempre confundem, né, essa questão da quantidade de memórias. O que está lá em giga ou tera, né, nós temos lá os gigas e teras, normalmente 500 gigas, 240 gigas, 1 tera. Nós vamos falar daqui a pouquinho do tera. Ele é o HD. A memória é o que tem lá, 2, 4, 8, 16 gigas. Quando começou era 8 megas, 15, 12 megas. Tá? Hoje mega também a gente já não percebe tanto. Um disquete, por exemplo, ele tinha 1,44 mega. Hoje uma selfie de celular tem pelo menos 3 megas. Uma foto de uma câmera profissional chega a 10 megas, uma foto. Então pra gente ver como que cresce os arquivos, né? Quanto mais qualidade, maior é o peso desse arquivo dentro do computador. Quando nós temos aqui, a gente chama de 1 MB. Tá? 1 MB. Quando nós temos 1024 megas, nós chegamos em 1 gigabyte. E aí já todo mundo conhece gigabyte, né? Nós temos aí o celular que tem 16 gigas de memória, não sei quantos gigas de memória, né? Então gigas é muito conhecido. Nós temos lá o HD de 500 gigas, o PlayStation 4 tem 500 gigas ou 1 tera, que seria o 1000, né? Que a gente vai ver o próximo. Nós temos tudo em gigas hoje, né? Cartão de memória de 16 GB, de 32 GB. Então, tudo é em GB. A gente conhece essa unidade de maneira mais aberta, mais conhecida. Então, nós temos aqui o que? 1 GB, tá? Opa, coloquei BG. 1 GB, pronto. Depois, nós temos o terabyte. Então, 1024 terabytes, gigabytes, formam 1 terabyte. Então, 1 TB. 1 terabyte é normalmente o que? Um HD externo, né? O que vem, por exemplo, no meu notebook tem 1 terabyte de armazenamento, é o espaço que ele guarda. Lembrando, pessoal, que assim, gigabyte, né? Ou gigabyte, terabyte, megabyte, muitas vezes a gente pode falar de processamento ou armazenamento. Qual a diferença? Processamento é quantos gigas por segundo o computador consegue processar. Então nós temos por exemplo, o celular tem lá um processador que tem lá no núcleo 2 GHz. Então 2 GB teoricamente seriam por segundos, que ele consegue processar ao mesmo tempo. Mas ele tem 16 GB de armazenamento, que é o espaço que ele tem para guardar os arquivos. Cada arquivo pesa um tamanho diferente e dentro dele ele vai ocupando o tamanho do seu HD, do seu pendrive, do seu CD, do seu celular e assim por diante. Então o tera hoje está muito também na moda, porque os HDs, os computadores têm terabytes. Mas nós já temos medidas, já temos lugares que tem mais ou menos 1 petabyte de informação, que são 1024 teras. 1 petabyte de informação é, por exemplo, a informação de uma grande empresa. Vai ter 1 petabyte de informação. Tá? Então assim, já é uma medida muito grande. Usuários comuns como eu e você dificilmente vão usar petabytes. Tá? A não sei que seja na empresa que vocês trabalham, alguma coisa assim. Às vezes a gente tem uma empresa que tem petabyte de informação. Não existe um HD com petabyte. É a quantidade total de vários HDs de 1, 2 teras que se juntam, né? Quando tiver 1024, eu tenho 1 petabyte de informação. E nós temos já empresas que têm informações a 1 exabyte. 10, 20 exabytes. A gente fala 1 que é a medida mais fácil. 1024 petas faz 1 exabyte. 1 exabyte é 1 milhão de terabytes. É 1 bilhão de gigabytes. Pra vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, se eu tivesse 16 exabytes, seriam 16 bilhões de gigabytes. Então, assim, é algo absurdamente grande. Hoje, por exemplo, Google, Facebook, né, grandes empresas, só de usuários, os vídeos no YouTube, por exemplo, juntos já chegam a zettabytes. Hoje nós temos aí, por exemplo, como que eu posso dizer? Todos os processos aí do Google, os arquivos do Facebook, por exemplo,
já estão ali em hexabyte para zettabyte, tá? Já é assim, é um absurdo de informação. Nós temos 1024 hexabytes que formam um zettabyte, um ZB. Pra vocês terem uma noção, mais do que isso, aqui é um iota. Mais do que isso, um zettabyte já são assim, conglomerados de grandes informações. Né? O Google ainda está tentando chegar em um zettabyte, se já chegou, que a gente sabe que o vídeo fica, né, por muito tempo, pode ser que quando eu estou falando agora com vocês já tenha. Mas é muito relativo essa quantidade de informação, tá? Ainda não tem como a gente ter certeza. Mas podem ter certeza que no mundo já estamos chegando aqui nesse último, em 1 iotabyte, tá? Ou mais que isso. Né? Que seriam aí, gente, só pra gente ter uma ideia, ó. Aqui é 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 trilhão de HDs, né, de 1 terabyte. É muita coisa. Tá? Então já estamos aí já alguns iotabytes no mundo de informação. Tá? Pode ser que daqui a alguns anos alguém está assistindo esse vídeo e já esteja mais que 1 iotabyte. 1024 iotabytes que vai fazer o próximo, né? Que aqui eu nem coloquei porque ainda existem controvérsias, porque ninguém nunca chegou nessa medida. Nenhuma empresa, nenhum local chegou nessa medida, tá? Então não tem por que representar ela ainda. Então aqui, gente, claro que essas três aqui do final, ela fica um pouco irrisória para nós, né? Então vamos fingir que elas não existem, que vamos colocar uma cor bem escura aqui. Aonde que nós vivemos no dia a dia? É nessas daqui, ó, nessas 5 linhas aqui. Claro que a nossa vida hoje ela corre por essas três aqui, né? De megabytes, gigabytes e terabytes. Então quando alguém, vocês forem no mercado comprar um pendrive, ou numa loja, ou virem um propaganda, ou no celular falar que a memória está cheia com gigas, vocês já sabem aonde vem o tamanho dessas informações. Tá bom? E pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o like. E aí embaixo também tem as redes sociais, tá bom? O Facebook e o Instagram. Siga a gente lá. Tem dicas exclusivas, tá? Toda terça e quinta são dicas exclusivas. Segunda, quarta e sexta eu estou postando os vídeos. E também nas redes sociais sempre tem um lembretezinho lá. Ó, vídeo novo no canal. E aí vocês vêm pra cá também. É mais uma maneira de vocês lembrarem do vídeo, tá bom? Deixem nos comentários do que mais vocês querem aprender nessa série, de outras séries também. Vou ler e responder a todos para que possamos cada vez mais difundir o conhecimento, a informação, a informática, a tecnologia e tudo mais. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.